Ah, tá bom. Pronto. Pode ir. Boa noite, gente. Então, o tema do nosso grupo de estudos de hoje é sobre conceitualização cognitiva, que é das atividades, dos métodos, dos processos que a gente tem que fazer na psicoterapia para individualizar o tratamento, ou seja, você vai adequar aquelas intervenções levando em consideração os aspectos que são individuais de cada paciente. E aí, a primeira coisa que eu quero fazer com vocês é perguntar se vocês, olhando assim a palavra, conceitualização cognitiva, alguém saberia me dizer o que seria isso? O que vocês acham que é? Alguém teria algum chute aí? Não precisa ser certo ou errado, tá, gente? É só chutar mesmo. Pode falar o que vocês pensam sobre o que é isso. Alguém teria alguma sugestão? Eu acho que seria, tipo, conceituar a forma como a pessoa pensa, mas é um chute, eu não tenho nenhuma certeza. Essa É tipo, resposta. Pode falar. Pode falar, Nelson. é tipo pensar em referência ótica do paciente, tipo, conceituar a questão dele. Uhum. Não sei, chuto. Uhum. É meio stout, mas sim, pensei assim. Alguém mais tem algum outro chute, uma sugestão que seria conceitualização cognitiva? Então, tá bom. Então, ambas as respostas são partes realmente do que a conceitualização cognitiva objetiva. E aí eu vou trazer aqui, em termos gerais, o que seria conceitualização cognitiva, mas antes eu vou mostrar para vocês que os livros que eu utilizei para formar essa aula aqui é o capítulo 3 do livro de Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática. Então, tem um capítulo só sobre conceitualização cognitiva. E esse livro aqui que é muito bom, se você quiser se aprofundar nessa temática, é muito bom mesmo. Eu li ele é muito bom, muito detalhado, muito didático, e eu utilizei esses dois como base da aula de hoje. E aí, vamos ver qual seria a definição de conceitualização cognitiva. Então, vocês disseram que a conceitualização é você conceituar os pensamentos do paciente ou pensar meio que da cabeça do paciente, e ambas as respostas estão certas, porque conceitualização cognitiva é a gente traduzir em termos cognitivos e comportamentais as dificuldades atuais do paciente, assim como seus pontos fortes. Que é muito importante a gente levar em consideração esse aspecto aqui, ó, pontos fortes, porque às vezes a gente pode pensar, ou até mesmo o paciente pode pensar que psicoterapia, se eu falar de problema, dificuldade, eu só focar no problema, mas é importante a gente também enfatizar os pontos fortes do próprio paciente, para que esses pontos fortes ajudem ele nas próprias dificuldades. Então, a gente conceitualiza tanto as dificuldades atuais do paciente, quanto os seus pontos fortes. E a conceitualização, ela tem um aspecto cognitivo, que seria mais os pensamentos, as crenças que o paciente tem, e também tem um aspecto comportamental, que seria as estratégias de enfrentamento que o paciente tem, como ele lida com as coisas. Ui, sem querer aqui. E aí eu coloquei a seguinte pergunta: por que devemos sempre conceitualizar os pacientes? Então, é por meio da conceitualização, que é construída juntamente com o paciente, que a gente começa a compreender como ele interpreta o mundo, o futuro, como ele se enxerga e como ele enxerga o outro. E essa conceitualização, para a gente começar a entender como ele enxerga o mundo, a si mesmo, os outros, é preciso trabalhar em equipe, tanto o psicólogo quanto o paciente. Não é assim, eu acho que meu paciente ele tem a crença de que ele é um fracasso, então eu já bato o martelo e digo aquilo. Mas não, você tem que confirmar isso com o paciente, você tem que ver se isso faz sentido para o paciente, se em algum momento da vida dele ele se sentiu fracassado. Então, a conceitualização, ela é construída, ela é uma colaboração entre o psicólogo e o paciente. A gente não pode afirmar alguma coisa e tomar aquilo como verdade sem ouvir o lado do paciente, se aquilo faz sentido para ele. E aí, essas interpretações que a gente quer buscar, elas são construídas a partir da experiência, a partir das vivências que o paciente tem ao longo da vida. E aí, um dos aspectos da conceitualização é justamente entender como algumas crenças se desenvolveram ao longo da vida do paciente. Mas esse aspecto eu vou deixar mais para frente para vocês não para detalhar melhor.
Então, além da gente identificar essas interpretações, nós também identificamos, a partir da conceitualização, as estratégias comportamentais do paciente para lidar com suas dificuldades. Então, dependendo do modo como o paciente lida com as suas dificuldades, isso pode desencadear algum problema no dia a dia dele ou manter o problema que já existe. Então, deixa eu ver, acho que o chat me mandou coisa aqui. Vou ler rapidinho o chat, gente. Conceitualização cognitivo e comportamentais as dificuldades e os pontos fortes do paciente. E aí, quando a gente começa a identificar, começa a esquematizar aquilo, o problema do paciente, isso de alguma forma faz com que ele entenda o que está acontecendo com ele, não fica aquela angústia, isso está acontecendo comigo, eu não sei por que isso acontece. Então, a conceitualização, muitas vezes, só o ato de você descrever o que está acontecendo com ele, em termos cognitivos e comportamentais, já tem um efeito terapêutico muito bom. Então, realmente, é muito bom. Continuando aqui, ó. Então, falei dessas estratégias, que dependendo da estratégia que a gente utiliza, isso pode fazer com que algum problema se desencadeie no nosso dia a dia ou mantenha um problema que já existe. E na conceitualização, a gente vai justamente identificar que estratégias são essas. E aí, uma coisa muito importante é que é importante a gente enfatizar os pontos fortes do paciente. É importante a gente lembrar para nós mesmos, quando a gente atuar na clínica, caso seja interesse de vocês, e também lembrar para o paciente que ele não é só constituído de problema, não. Ele não é feito de dificuldade, a gente só tem que focar naquele problema, chega na sessão, qual foi o problema? Não, a gente tem que focar também nos pontos fortes, nos recursos que o paciente tem, nas suas habilidades, que ele pode utilizar para enfrentar os seus problemas, o que ele já utilizou que ajudou ele a enfrentar determinadas dificuldades. Então, da mesma forma que a gente conceitualiza a dificuldade do paciente, por exemplo, a gente identifica crenças desadaptativas do paciente, a gente também identifica crenças adaptativas que podem ajudar o paciente a lidar com o que está acontecendo naquele momento. Então, é muito importante a gente levar sempre em consideração os pontos fortes da pessoa. Nath, acho que a Nathalie levantou a mão aqui. Desculpa, é porque eu estou focando lá? Pode falar, Nath. Nath, eu queria saber como que a gente compartilha a conceitualização com o paciente. Então, é importante quando a gente for compartilhar a conceitualização, a gente seja didática. Então, às vezes, a gente cria um diagrama, tem um diagrama certinho, né, da conceitualização. E, às vezes, são muitas informações. E aí, é interessante a gente apresentar essa conceitualização de uma maneira mais direta. Pode ser tendo um papel, você escreve, você monta junto com o próprio paciente durante a sessão. E aí, a conceitualização, você compartilhar essa conceitualização, deve ser pertinente com o que está acontecendo naquele momento. Por exemplo, você não vai pegar a conceitualização inteira do paciente e toma, aqui, ó, lê isso aqui tudo, isso é tudo sobre você. Não. Você vai pegar aquele aspecto pertinente para aquele momento e vai compartilhar. Você pode, como eu disse, você pode escrever na hora ali, montar com ele, os dois raciocinarem juntamente, ou você pode, o próprio psicólogo montou ali e quer mostrar para o paciente para ver se para ele faz sentido. Então, como eu disse, é muito colaborativo essa conceitualização. E aí, seria dessa forma que a gente apresentaria. Pode falar, Aline. Obrigada, Pode falar, Nada. Pode falar, Aline. Só compartilhando também em relação a essa pergunta da Nathalie, eu acho que também, às vezes, não precisa ser compartilhada a conceitualização inteira, mas você confirmar alguns pontos específicos com o paciente, né? Você traz justamente aquela informação que ele trouxe e que você anotou e tal, já analisou, e você traz aquela informação, olha, você falou isso assim assado, eu entendi isso assim assado. É isso mesmo? Você concorda? Você também acha que é isso? Porque assim você até a Judite fala isso no livro dela, né? Que quando você pede esse feedback pro paciente também, você vê se está correto, porque às vezes você compreendeu alguma coisa errada. Sim, é assim mesmo. Tem até uma coisa que a gente utiliza, que é o resumo periódico. O paciente falou lá, contou o que estava acontecendo, e aí, para a gente entender o que ele realmente disse, a gente meio que repete, resume o que ele falou, para nos certificarmos se
a gente entendeu corretamente, para poder ajudar. Pode falar, Felipe. Eu acho que além dessas, pelo menos que eu costumo fazer, além dessas apresentações parciais, a gente pode apresentar no final da avaliação, né? Quando for para as próximas etapas de tratamento propriamente dito, das intervenções, uma conceitualização mais completa, porém resumida, meio que como se fosse uma apresentação para o paciente, né, de tudo que a gente avaliou até ali. Mas de forma, por exemplo, na conceitualização do livro tem três modelos, né, cognitivos, 3 exemplos. Então, sei lá, talvez as 3 principais situações que representem ali, talvez, os 3 grandes problemas ou grandes áreas da vida da pessoa, porque acaba tendo efeito de autoconhecimento, né, que é muito importante, e até o direcionamento do tipo, os focos do tratamento, né? Lembrando que é algo que é sempre atualizado, e aí meio que costuma ter um efeito legal, que a pessoa vai se identificando, vai entendendo a partir daquilo, né? E ela mesma vai construindo esse raciocínio de ir analisando as próprias experiências a partir daquilo que você está. Os meus pacientes costumam entender bastante da conceitualização ou do modelo cognitivo, porque a TCC se propõe a transformá-los nos seus próprios terapeutas, né? Então, de uma forma didática, é claro, eu acho que é muito importante que a gente consiga fazer essa transmissão de alguma forma. Sim, exatamente. E também levar em consideração quais são os potenciais efeitos terapêuticos de trazer aquilo naquele momento. Da importância de fortes, né? Que o paciente não é só problema, ele também tem qualidades, tem potenciais, tem habilidades que ele pode utilizar para lidar com suas questões. E aí, com todas essas informações que eu acabei de falar para vocês, as crenças do paciente, tanto adaptativas quanto não adaptativas, suas estratégias de enfrentamento, sua história de vida, tudo isso que a gente obtém a partir da conceitualização vai nos auxiliar a desenvolver intervenções que sejam personalizadas e que estejam dentro do contexto da história de vida do paciente. E aí, teve uma aula que eu assisti uma vez, acho que era aqui, tinha uma pessoa que ela morria de medo de apresentar em público, assim. E aí, as pessoas que conviviam com ela, por exemplo, na escola, não lembro se era escola ou faculdade, as pessoas que conviviam com ela eram muito ruins com ela, criticavam, fazer coisas desse tipo. E aí, essa pessoa, ela tinha essa ansiedade de apresentar em público, levando em consideração essas outras pessoas que, para ela, eram estímulos aversivos. E aí, eu poderia muito bem falar assim, não, menina, você vai se expor, você vai gradativamente se expor a isso, a esse ambiente, para a sua ansiedade diminuir e você conseguir apresentar. Porém, quando a gente conceitualiza esse paciente, por exemplo, a gente entende que a ansiedade dessa pessoa nesse contexto faz sentido. E aí, se eu propusesse uma intervenção que fosse, no caso, a exposição, isso poderia ser aversivo, ao invés de realmente estar ajudando. Então, a intervenção, ela sempre é personalizada de acordo com o que a gente vai encontrando na conceitualização do próprio paciente. Então, isso é muito importante que as intervenções, elas sejam realizadas dentro de um contexto, não uma intervenção solta, assim, a pessoa tem esse sintoma, então é essa intervenção. É importante a gente levar em consideração o contexto para ver se vai fazer sentido para realmente ajudar aquela pessoa. E aí, uma coisa que eu coloquei aqui é que a conceitualização, ela independe da existência do diagnóstico. Então, independente se a pessoa tem um diagnóstico ou não tem um diagnóstico, é importante que a gente faça a conceitualização, porque é ela que vai tornar o tratamento individual para cada pessoa. Então, gente, não tem como não fazer, sabe? É muito importante a gente fazer. E quando a gente tem um paciente, por exemplo, com algum diagnóstico fechado, a gente não se baseia só no diagnóstico para poder
dar prosseguimento ao tratamento, a gente tem que conceitualizar para entender as peculiaridades daquela pessoa. Então, é muito importante. Eu vou dar seguimento aqui rapidinho, gente, e as dúvidas, se forem surgindo, eu vou deixar um tempinho para a gente só discutir, tá bom? Que aí fica mais organizado e a gente consegue falar bastante. Então, acho que eu vou até tirar a dúvida. Deixa eu ver se alguém mandou coisa no chat. Porque a gente já vai partir para outra coisa. Gente, eu jurava que alguém mandou alguma coisa no chat, que eu vi um barulhinho. Me enganei. Então tá certo. Alguém tem alguma dúvida até agora? Algum apontamento? Como é que tá? Tudo ok. Então, vamos continuar. E aí, falando um pouco mais em questões de procedimento da conceitualização, eu vou trazer para vocês os conceitos básicos para você constituir uma conceitualização cognitiva. O primeiro conceito, que para quem estuda TCC clássica, já não aguenta mais ouvir esse conceito, já está careca de saber o que é pensamento automático. E o que seria o pensamento automático? Seriam pensamentos que surgem na nossa mente de forma aleatória, que a gente não tem muito controle. Esses pensamentos, eles podem vir em formato de palavras, de frases, imagens, e esses pensamentos, eles estão muito articulados com o momento que a pessoa está vivendo. Então, por exemplo, quando eu criei esses dois exemplos, eu pensei em mim apresentando agora. Aí poderia vir um pensamento em mim. E se eu gaguejar na apresentação de hoje? Ou, acho que as pessoas estão entendendo o que eu estou falando. Então, esses dois exemplos aqui são exemplos de pensamentos automáticos que eu posso ter no contexto de agora, por exemplo. Mas podem vir outros pensamentos totalmente aleatórios. Por exemplo, sei lá, pensei na imagem de um hambúrguer, veio na minha cabeça. Então, isso também é um pensamento automático. Então, esse é um dos conceitos muito importantes para a gente considerar na conceitualização cognitiva. Porque é a partir dos pensamentos automáticos que a pessoa experiencia que ela, de certa forma, interpreta a situação que está acontecendo. E ali pode gerar nela determinada reação emocional, fisiológica. Por exemplo, ó, nesse primeiro exemplo. E se eu gaguejar na apresentação de hoje? Eu posso pensar nessa possibilidade e ficar ansiosa, ficar como gelada, realmente começar a gaguejar, porque eu estou ansiosa pensando que eu vou gaguejar. Então, o pensamento automático é um pensamento que vem aleatório e que pode nos trazer reações físicas, emocionais e também influenciar no nosso comportamento. O próximo conceito são as crenças intermediárias. Isso aqui, gente, os pensamentos automáticos é o primeiro nível da cognição, segundo o livro da TCC clássica. Então, o primeiro nível é um nível mais superficial, os pensamentos automáticos. O segundo nível das cognições são as crenças intermediárias. E aí, essas crenças, elas têm três tipos. Os pressupostos, que são formados a partir dessa estrutura, por exemplo, se, então. Eu trouxe um exemplo aqui, ó. Se eu estudar bastante, então serei um bom aluno. Então, esse é um pressuposto que as pessoas podem ter. O outro tipo de crença intermediária é do tipo regra. Então, são frases do tipo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser assim, eu devo ser assim, eu tenho que agir assim. Então, são regras que a pessoa impõe nela mesma. E o exemplo que eu trouxe é, eu tenho que tirar uma boa nota na prova. E aí, o terceiro tipo de crença intermediária é o tipo atitude. Seria uma avaliação, uma rotulação ou uma qualificação que você dá em relação a alguma coisa. Por exemplo, é importante ter tempo para estudar, ou estudar é terrível. Então, esses dois exemplos são exemplos de atitude, ou seja, são qualificações, rotulações que nós damos a algo. E aí, esses três exemplos de crença intermediária, dependendo da pessoa, ela vai ter crenças totalmente particulares e que estão relacionadas com as crenças nucleares, que eu vou mostrar para vocês depois. E é muito importante que a gente identifique essas crenças intermediárias, porque é a partir dela que a gente vai começar a entender as estratégias que o sujeito utiliza. Por exemplo, ó, olha nessa frase aqui, ó. Se eu estudar bastante, então serei um bom aluno. Isso é um pressuposto que a pessoa tem. Se eu estudar muito, eu serei um bom aluno. Então, é uma condição. Para eu ser um bom aluno, eu tenho que estudar muito. Então, vocês acham que qual estratégia a pessoa vai utilizar? Muito provavelmente, essa pessoa vai estudar muito para provar para ela mesma que ela é uma boa aluna, que é um bom aluno. Então, as crenças intermediárias, elas
elas fazem com que a gente comece a entender por que a pessoa utiliza certas estratégias no dia a dia dela. Deixa eu ver aqui se mandaram alguma dúvida. Pode falar, Nelson. Pergunta, essa crença geralmente, vamos dizer, tipo, ela geralmente vai surgir de alguma cobrança ou geralmente só vem da nossa cabeça mesmo? Tipo, Você quer dizer de onde vêm as crenças? Então, as crenças, assim, de modo geral, falando de modo geral, elas vêm a partir das experiências que a pessoa tem ao longo da vida. Então, ela tem experiências, tem situações que ocorrem na vida dela, e a partir dessas situações, ela tira conclusões que aí ela vai utilizando essas conclusões, essas regras, para, entre aspas, funcionar, entre aspas, ver o mundo. Deixa eu tentar te ajudar pensando nesse pressuposto aqui. Ó, vou dar um exemplo. Ó. Se eu estudar bastante, então serei um bom aluno. Vamos pensar que essa pessoa, ao longo da vida, teve pais que cobravam muito ela, que diziam que ela tinha que estudar muito para realmente ser uma boa aluna. Então, eu botei de um modo bem grosseiro, bem direto mesmo. Então, a partir dessas experiências que ela teve, dessa cobrança dos pais, não necessariamente pode ser uma cobrança, pode ser outras experiências. Essa pessoa conclui que se eu estudar bastante, então serei uma boa aluna. Então, as crenças, elas são desenvolvidas a partir das experiências que a gente tem e a partir do modo como a gente interpreta e conclui o que essas experiências significam. Deu para entender de alguma forma? Ou ficou meio confuso? entendi. Essas crenças geralmente tendem a ser mais, como vou dizer, negativas, porque geralmente eu já tive esse pensamento, sabe? Tipo, uma prova, tem que estudar, tem esse negócio. Geralmente acaba sendo excessivo. Aí isso é por conta de uma crença, ou a crença nem sempre vai ser tão ruim assim, é só como a gente interpreta ela. Tipo, enfim, não sei se consigo passar, sabe? Existem crenças que são adaptativas e crenças que não são adaptativas. E o que seria ser adaptativo ou não? Não seria, tipo assim, uma crença, ela é em si uma crença ruim. Então, por exemplo, eu tenho uma crença que eu sou muito boa em fazer tudo. Olhando assim, parece que a crença realmente é adaptativa. Nossa, eu sou boa em muita coisa. Mas aí, se eu me deparar com uma situação desafiadora em que eu tenho muito mais chances de errar, você acha que essa crença, nesse contexto, seria adaptativa ou eu estaria, sabe, entre aspas, me prejudicando? Sabe? Então, existem as crenças adaptativas e as desadaptativas. Então, existem as que são mais positivas, entre aspas, e as outras que, de certa forma, são negativas. Muito entre aspas, tá? Estou colocando assim para você compreender. Isso depende muito também do contexto para ser adaptativa ou não. Pode falar. Pode Entendi, falar. obrigado. Nada. Pode Eu acho falar, que Felipe. só complementando, adaptativa, desadaptativa também depende a quem serve, tipo, a quem serve a minha excelência. Eu quero ser excelentíssimo em tudo que eu faço. Isso é quase uma utopia, né? A gente não consegue ser absolutamente competente em tudo. Ou se conseguirmos, por exemplo, né? Eu acho que só a Beyoncé consegue ser 103% perfeita, mas se conseguir, a que custo, né? Tipo assim, porque a gente pensa, o que é ser funcional? É trabalhar bem? É ser, sei lá, um bom profissional? É conseguir dar conta dos imperativos da produtividade, do capitalismo? Rarará. Ou é também ter qualidade de vida, é também conseguir descansar e relaxar, e é também ter outras prioridades. Então, acho que isso você vai sempre variar. E eu acho que sobre essa questão do que o Nelson perguntou, assim, é muito do tipo, essas respostas têm muito a ver com a história da pessoa, né? Então é muito individual também, tipo, de onde que vem a crença de que se eu não tirar nota 10, eu sou um péssimo aluno. Vai depender muito de quem foram seus professores, quem foram seus educadores, seus pais, seus cuidadores, e como isso foi transmitido, né? A história de punição, por exemplo, toda vez que você não era nota 10. Então, depende muito como isso foi sendo te apresentado ao longo da sua história de vida. Não sei quem viu Divertidamente 2,
Eu acho que isso lembra muito as convicções da Riley, né? E aí são variadas. Todos nós temos convicções negativas e positivas. Ninguém aqui se adora o tempo todo, venhamos e convenhamos, né? E se consegue fazer isso, talvez tenhamos até alguma questão aí a ver. Então é muito dessa ida e vinda. Então, às vezes a gente está com a autoestima lá em cima, outras vezes não está, e é um eterno se observar e tentar colocar num lugar mais equilibrado, assim, né? Convicções são variadas, a gente pensa coisas boas e ruins sobre nós, e é isso. A gente tem a mesma crença, eu não sou amada, isso foi construído de maneiras diferentes ao longo da vida. Então, é muito legal a gente pensar o quanto isso é individual de cada pessoa, sabe? Muito legal. Então, vamos continuar aqui. Então, falei de maneira breve as crenças intermediárias, né, que tem esses 3 tipos, e que são desenvolvidos a partir da experiência que a pessoa tem ao longo da vida e de como ela interpreta e conclui o que tem em relação a essa experiência que ela vivenciou. Então, e essa aqui é o terceiro nível das cognições, que seriam as crenças nucleares. Então, as crenças nucleares são ideias mais rígidas e são tidas como verdades absolutas sobre o sujeito, sobre como ele pensa que ele é, sobre como ele enxerga o futuro, como ele enxerga o mundo, como ele enxerga os outros. E, novamente, essas crenças nucleares, elas são desenvolvidas a partir das experiências que a pessoa tem ao longo da vida. Então, vamos pensar no exemplo, na crença de desamor. Vamos pensar. Imagine que uma criança, ela está na escola e aí, sei lá, um coleguinha dela ignorou ela, ou a professora tratou mal de alguma forma. Então, a partir dessas experiências, essa pessoa ela pode criar a crença de que ela não é amada. Então, foram duas situações que ela interpretou que ela não é amada. Então, isso pode fazer com que ela crie essa crença de que ela não é amada, e a partir do desenvolvimento dessa crença, às vezes ela usa essa crença como se fosse uma lente, sabe? E ela começa a enxergar outras situações que não necessariamente significam que ela não é amada, como se ela não fosse amada realmente. Então, as crenças nucleares e as intermediárias também, elas são como lentes, sabe? Como óculos. Elas nos ajudam, ou atrapalham, né, a enxergar o mundo. Então, são formas que a gente utiliza para enxergar o mundo. Então, as crenças... E como a gente entende essas crenças nucleares? Como a gente identifica? Durante a conceitualização, a gente vai acumulando informações sobre a pessoa. E aí, conforme a gente vai analisando essas informações, a gente começa a perceber padrões nos pensamentos dessa pessoa. Então, em várias situações, a pessoa concluiu ou ela pensou que fulano não gosta dela, que as pessoas não gostam dela, que ela é uma pessoa desagradável. Então, isso pode criar hipótese para a gente que ela tem alguma crença de desamor ou que ela tem alguma crença de desvalor, já que ela falou que ela não gosta dela mesma. Então, a gente identifica essas crenças nucleares a partir de um acúmulo de informações da conceitualização. E aí a gente tem algumas técnicas que a gente utiliza assim, na sessão para chegar nessa crença nuclear. Tem o acerto descendente, mas não é o foco da aula hoje. Mas só para dizer que as crenças nucleares a gente identifica a partir também desse acúmulo de informações que a gente identifica na conceitualização cognitiva. E aí, essa tabela aqui, para quem estuda TCC clássico e está careca de saber também, eu trouxe aqui alguns exemplos de crenças nucleares adaptativas e crenças nucleares desadaptativas. Então, vou trazer alguns exemplos aqui. Ó. Tem a crença nuclear de eficiência, que seria eu sou razoavelmente competente, eficiente no controle, bem-sucedido e útil. Crenças nucleares de amabilidade, ou seja, eu sou razoavelmente afável, agradável, desejável, atraente, querido, interessado. É improvável que eu seja abandonado ou rejeitado ou termine sozinho. E crenças nucleares de desvalor, no caso aqui. Ó. Sou realmente, razoavelmente digno, adequado, moral, bem e generoso. E aí, uma coisa que eu gostaria de ressaltar nessas crenças nucleares adaptativas é que em nenhum momento tem alguma crença
Nesse sentido, assim, nossa, eu sou muito amado, as pessoas me amam, não tem ninguém que me odeie, eu sou maravilhoso. Crença adaptativa não significa que não tem nenhum erro, não é de um extremo ao outro, sabe? A crença adaptativa é uma crença em que você, entre aspas, se encontra um equilíbrio. Por exemplo, eu sou razoavelmente competente, então não quer dizer que, nossa, eu sou competente pra caramba, eu consigo fazer tudo que me colocam para fazer. Às vezes, isso pode ser até mesmo desadaptativo. Imagine, eu que não sei nada de cirurgia, alguém me coloca lá para fazer uma cirurgia, alguém que eu nem conheço. Então, se eu tiver essa crença de competência muito aflorada, nossa, eu consigo fazer tudo, eu posso muito bem, de certa forma, acabar com tudo que eu estou fazendo ali, porque eu não tenho nenhum conhecimento sobre cirurgia, eu não sou competente para aquilo, sabe? Então, a gente não vai de um extremo ao outro, a gente tem que encontrar um equilíbrio. A adaptativa não é exageradamente uma crença positiva, em que tudo é perfeito. Então, eu gostaria de ressaltar essa parte. E eu acho que, tipo assim, que tipo de crença essa estratégia compensatória a gente tá tentando lidar, né? Tipo, se a pessoa que quer ser perfeita em tudo, talvez não se acredite tão perfeita assim, né? Talvez não se ame, se goste tanto assim. Então, que tipo de crença eu estou tentando compensar com esse comportamento? Sim. No caso, seria uma estratégia super compensatória. Por exemplo, se eu tenho a crença que eu sou incompetente, eu vou tentar provar para mim mesma que eu não sou incompetente fazendo 1 milhão de coisas. E aí, aquilo ali, de certa forma, vai me atrapalhar, porque as chances de dar certo eu fazendo 1 milhão de coisas diminui, porque a minha eficiência em fazer cada uma dessas coisas diminui, e aí acaba provando para mim mesmo que, de fato, eu sou incompetente. Então, nesse exemplo que você trouxe, é um tipo de estratégia super compensatória, que a gente faz muito para poder provar para nós mesmos que aquela crença está errada. E às vezes só piora tudo. E aí, os exemplos de crenças desadaptativas são essas aqui, ó. Tem a de desamparo, a de desamor e a de desvalor. Então, aqui, ó, não consigo fazer as coisas, sou incompetente, ineficaz, incapaz, desamparado, inútil e carente. Não consigo lidar com as coisas. No caso, desamparo aqui. Desamor. Sou alguém impossível de ser amado, desagradável, indesejável, pouco atraente, chato, sem importância, dispensável. E crenças de desvalor, sou imoral, moralmente mal, um pecador desprezível e inaceitável. Então, aqui é uma coisa muito mais extrema. Então, a pessoa no desamor, a pessoa acredita que ninguém ama ela, que ela é uma pessoa horrível para ser amada. E assim, é muito mais de um extremo. Enquanto aqui, o adaptativo tenta encontrar um equilíbrio. Seria uma coisa mais realista, era essa palavra que eu queria falar. Aqui é mais realista e aqui vai muito mais uma coisa mais extrema, mais distorcida, digamos assim. Então, trouxe aqui 2 exemplos, gente, para vocês terem uma noção básica. Para quem estuda TCC, já viu isso aqui 500 vezes. Mas para quem nunca viu, isso aqui são alguns exemplos de crenças que nós podemos ter. E nós podemos ter tanto as adaptativas quanto as desadaptativas. E está tudo bem, o negócio é como a gente lida com essas crenças. Aí é que é o ponto, é o pulo do gato. E aí, um outro conceito muito importante na conceitualização cognitiva são as estratégias de enfrentamento, que são as estratégias que o sujeito utiliza para lidar com situações, lidar com os dificuldades, no caso. E, novamente, existem as estratégias que são adaptativas e as estratégias que são desadaptativas. E isso depende sempre de um contexto. Eu não posso dizer que tal estratégia é inerentemente adaptativa ou não, se eu não levar em consideração o contexto em que ela está acontecendo. E existem 2 tipos de estratégias, as estratégias cognitivas e as comportamentais. Um exemplo de estratégia cognitiva é a preocupação. A preocupação é uma estratégia que a pessoa utiliza para tentar controlar o que está por vir e evitar algum problema, alguma coisa de ruim que possa acontecer. Então, uma das estratégias cognitivas é a preocupação. E comportamentais tem várias. Tem também a evitação, né, comportamental mesmo, que a pessoa ela adia, entrar em contato com alguma situação que para ela é aversiva, entrar em contato com alguma pessoa. E aqui eu coloquei 2 bonequinhos, né, lidando de forma diferente, utilizando estratégias diferentes para lidar com alguma situação. Aqui, isso aqui tá bem
tadinha, sofrida aqui. E esse aqui tá tentando respirar, né? Tentando utilizar as técnicas que ele aprendeu de regulação emocional. E ela não aprendeu ainda, mas a gente vai ensinar ela, tadinha. Então, outro conceito importante são as estratégias de enfrentamento que o sujeito utiliza. E que, mais uma vez, lembrando, dependendo da estratégia que ele utiliza, isso vai ajudar ou não com as dificuldades apresentadas por ele. E aí, esse é um aspecto muito importante da conceitualização, que é o modelo cognitivo. Então, o modelo cognitivo, ele é constituído por essas informações aqui, ó. A situação, os pensamentos automáticos, a reação emocional e fisiológica da pessoa e o comportamento que ela teve naquele momento. E aí, essas informações aqui, elas são registradas tanto fora da sessão, por parte do paciente, ele aprende a registrar essas informações a partir do modelo cognitivo. Tem até alguns aplicativos muito legais que fazem justamente isso, mas dependendo da pessoa, ela prefere fazer no papel, fazer com outros recursos. E aí, o que a gente pega nesse modelo cognitivo? Tem a situação, que eu coloquei um exemplo aqui, ó, ser observada por alguém com uma expressão desagradável. Então, essa é a situação. E qual são os pensamentos automáticos que a pessoa teve diante dessa pessoa que está observando ela com uma expressão esquisita, desagradável? Vem o pensamento. Olha, eu acho que ela não gosta de mim, ou eu devo ter algum problema para a pessoa estar olhando isso para mim. Então, foram dois pensamentos automáticos que vieram na pessoa diante dessa situação. E eu coloquei aqui que os pensamentos automáticos são interpretações em relação à situação. E que não necessariamente essas interpretações são realistas. Porque lembra que eu falei das crenças nucleares e as crenças intermediárias? Essas crenças, elas influenciam no modo como a pessoa enxerga as situações. Então, se eu tenho uma crença de desamor, por exemplo, eu posso muito bem ter a tendência a achar que a pessoa não gosta de mim, em situações que não necessariamente isso tem a ver. Então, as crenças nucleares, elas influenciam nos pensamentos automáticos, influenciam no modo como a gente interpreta as situações. E aí, depois dos pensamentos automáticos, vem a reação emocional e fisiológica. Nesse caso, a pessoa sentiu ansiedade e angústia. E como reação fisiológica, a pessoa sentiu o coração acelerado, mão gelada e sudorese. E como comportamento, o que a pessoa fez? Ela se afastou daquela pessoa que estava observando ela com uma expressão desagradável. Então, o modelo cognitivo nos ajuda a identificar como que a pessoa agiu, o que ela pensou, o que ela sentiu em determinada situação. Então, aqui é uma coisa bem descritiva, sabe? E lembrando que essa ordem aqui certinha, na vida real não é tão certinha assim não, tá? Pode ser embolado. Eu posso ser primeiro uma reação fisiológica, eu ter um pensamento automático em relação à reação fisiológica, aí eu vou ter uma reação emocional. Então, no dia a dia, essa ordem aqui, não necessariamente é assim. A gente fala dessa forma porque é mais didático. Mas lembrando que no dia a dia isso pode ter ordens diferentes. Então, esse é um aspecto muito importante da conceitualização, que seria o modelo cognitivo. E aí, esses níveis da conceitualização, eu peguei aquele livro inicial que eu mostrei para vocês, que é Conceitualização de Casos Colaborativo. Então, existem 3 níveis de conceitualização cognitiva. O primeiro nível é a conceitualização descritiva, que é justamente isso daqui, ó. Descrever em termos cognitivo e comportamentais o que está acontecendo com o sujeito. Então, eu vou escrever os pensamentos automáticos, os comportamentos que ele utiliza, quais são suas crenças. Então, aqui é muito mais descritivo. Então, é o iniciozinho. E aí, o segundo nível é a conceitualização explanatória transversal, que seria a gente começar a compreender como esses termos aqui, cognitivo e comportamentais, se relacionam e quais são os fatores desencadeantes e que mantêm as dificuldades do sujeito. Então, por exemplo, fatores desencadeantes, sei lá, não consigo pensar em nenhum agora. Mas fatores de manutenção pode ser algum comportamento que a pessoa tem. Então, evitação. Evitação é um comportamento, uma estratégia de enfrentamento que a pessoa pode ter e que
ao longo do tempo, a longo prazo, aquilo ali só mantém a dificuldade. Por exemplo, se eu tenho a tendência a ficar sempre evitando me apresentar em público, falar em público, porque eu fico muito ansiosa, a tendência é que a minha ansiedade ela aumente e que eu evite cada vez mais, porque aquilo ali me gera um reforço negativo, ou seja, me gera um alívio de estar eliminando aquele estímulo aversivo. Mas a longo prazo, isso só me afasta de apresentar, que seria uma coisa importante para mim. Então, na conceitualização explanatória transversal, a gente identifica os fatores desencadeantes daquela dificuldade e os fatores de manutenção, que mantém aquele problema. E o outro nível de conceitualização explanatória, de conceitualização de modo geral, é a explanatória longitudinal. Então, a principal pergunta que a gente quer responder nessa conceitualização é como que as crenças do sujeito se desenvolveram ao longo do tempo e como suas estratégias de enfrentamento também se desenvolveram. Foi até que a gente discutiu agora. Então, dependendo da crença, a pessoa pode ter duas pessoas diferentes, podem ter a mesma crença, porém, elas foram construídas de maneiras totalmente diferentes, por meio de experiências totalmente diferentes. Então, nessa conceitualização aqui, a terceira, a gente realmente começa a investigar a história do desenvolvimento das crenças e das estratégias do sujeito. Outra coisa também que a gente investiga são os fatores que predispõem à ocorrência de padrões problemáticos. Então, quais fatores estão fazendo com que eu esteja mais propensa a desenvolver determinados padrões problemáticos? Mas também quero saber quais são os fatores protetores que me servem de recursos para lidar com essas dificuldades. Então, quero saber os fatores que me predispõem a ter esses padrões problemáticos e os fatores que, de certa forma, me protegem desses padrões. E aqui, gente, assim, inicialmente a gente trabalha bastante com essa descrição, mas dependendo do caso, a gente já pode tentar utilizar o nível 3, porque pode ter um efeito terapêutico muito bom para a pessoa. E no caso seria você justamente investigar com a pessoa como alguma crença dela se desenvolveu ao longo do tempo. Porque aí, de alguma forma, aquilo ali vai fazer com que faça sentido na cabeça dela, aquelas crenças façam sentido, e seria até uma forma de validação para entender que ela não tem algum problema, aquilo ali faz sentido, ela está pensando assim, então pode ter um efeito terapêutico muito bom, esse terceiro nível aqui. Até agora, alguém tem alguma dúvida, algum apontamento? Então, tá bom. Continuar aqui, então. Eu estava torcendo, gente, para alguém ter um apontamento, porque minha garganta tá seca. Aí eu fico quietinha aqui enquanto vocês falam. Mas como ninguém teve, vou continuar. Se quiser dar uma pausa, colocar lista de presença, não sei. Vem lá, gente. Você tá com o link da lista de presença? Já tá no esquema aqui. Ah, pode mandar então. Ai, ótimo. Obrigada pela... Então, gente, colocar lista de presença para vocês aqui. Vai malhando a palavra, vai malhando a palavra. Ah, eu vou mandar a palavra pra vocês também, aqui, ó. Aqui, ó, palavra-chave. Que chique, uma chave de ouro. Muito chique, gente. Vai dar um tempinho pro pessoal responder também. Eu tô programando inflamada, gente, então o negócio tá feio aqui. Nossa, imediatamente eu me lembrei da crítica oca de alguns colegas da TCC de que não considera subjetividade. Eu fiz essa aula Adorei. justamente pensando nisso. Aí, pensamento automático. É. Vou continuar aqui então, tá, gente? Enquanto vocês respondem o formulário. Então, depois de explicar os níveis da conceitualização cognitiva, eu vou mostrar em termos práticos, de uma maneira bem breve, como a gente pode começar a construir a conceitualização do caso João, que seria, né, o caso que a gente está estudando durante todo esse grupo de estudos. E aí, lendo o caso dele, eu vi alguns dados importantes em relação à sua infância.
Um dos dados é que sua infância e adolescência não tinha muitas amizades ou relacionamentos sociais significativos. E que se preocupava principalmente em fazer valer o esforço dos pais para a sua educação. Então, ele não tinha muitas relações sociais, ele se preocupava muito em fazer valer e mostrar que ele se importa com o esforço dos pais em relação à sua educação. Então, é um dado importante da infância dele, que isso pode estar muito relacionado com algumas crenças que ele tem até hoje. E outro dado importante da infância de João é que durante o desenvolvimento dele, seus pais sempre orientaram repetidamente que ele deveria seguir o caminho profissional que ele absorveu do ambiente, no caso seriam os pais dele, de que ele deveria seguir um caminho de sucesso, ele deveria fazer o que é certo. Então pode ser uma regra que ele mesmo, assim, abstraiu para a vida dele. E aí, lembrando que quando a gente faz uma conceitualização, a gente sempre começa por essa parte aqui, ó. Eu dividi a conceitualização nessas duas partes, porém é uma coisa só, tá, gente? Essa parte aqui seria o finalzinho dessa daqui. E essa parte aqui seria justamente o modelo cognitivo. Então, seria uma parte mais descritiva que a gente obtém a partir do registro do próprio paciente. Então, aqui tem um modelo cognitivo de uma situação específica. No caso, seria João estava se arrumando para o trabalho e se sentiu ansioso. E com o pensamento automático, ele pensou, eu vou ter uma crise e vão me julgar por isso. No caso, o pessoal do trabalho dele vai julgar ele por ter uma crise. E qual foi o significado desse pensamento automático para ele? De que ele não tem controle sobre suas crises. Então, esse é o modo como ele enxerga esse pensamento automático dele. E a emoção que ele sentiu foi ansiedade e tristeza. E como comportamento, ele desistiu de se arrumar e não foi ao trabalho. Então, aqui é um modelo cognitivo de uma das situações dele. E conforme a gente for registrando vários modelos cognitivos de diferentes situações, a gente vai começar a perceber certos padrões, certos modos de pensar, certos modos de agir. Então, a partir disso, a gente vai começar a identificar essa parte aqui, ó. Então, aqui é uma coisa mais pontual, e a partir do acúmulo de informações dessa parte, a gente vai começar a preencher essa parte aqui, ó. Por exemplo, pressupostos, que no caso seriam crenças intermediárias, regras ou atitudes. Aqui, ele poderia ter o pressuposto, essa frase aqui, eu não consegui tirar de uma maneira direta lá do caso. Também que, pelas informações, eu deduzi que João poderia ter esse pressuposto de que, se eu me preocupar, então cometerei menos erros. Então, seria um pressuposto de João, tendo em vista que a preocupação é uma estratégia que ele utiliza com constância. Então, ele tem essa condição de que, se eu me preocupar, as chances de eu errar são menores. Então, esse é um pressuposto de João, uma crença intermediária. E estratégias compensatórias ou de enfrentamento. Tá muito pequenininho, né, gente? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Ai, eu tenho medo de mexer nos troços, dá tudo errado. Ai, gente. Meus pensamentos automáticos. Aumentou aí? Deu tudo certo. Sim, aumentou aqui. Ó, aqui, ó. As estratégias de João, segundo o caso lá. Ele evitaria o trabalho em dias que se sente que poderá ter crises e deixou de ir à academia. Então, é uma estratégia de evitação que ele está utilizando. Ele também se preocupa bastante para tomar alguma decisão, que no caso a preocupação, como eu já disse, é uma estratégia de evitação, porém cognitiva. E ele também faz uso de medicamentos para controlar a ansiedade. Então, aqui eu registrei algumas estratégias de enfrentamento do João em relação às suas crises, no caso, né? E aí é muito importante a gente ter em mente essas estratégias, porque, como eu sempre digo, dependendo da estratégia que a pessoa utiliza, a longo prazo, isso pode só manter o problema. Então, quando a gente identifica essas estratégias e vê que elas não são tão adaptativas assim, isso pode ser justamente um dos alvos da nossa intervenção. Ou seja, por exemplo, fazer um questionamento socrático com um paciente para entender se de fato essas estratégias estão ajudando ou não estão ajudando, se ele teria alguma outra possibilidade de agir diferente diante disso, que a longo prazo poderia
ou ajudar. Então, a conceitualização, além da gente registrar e entender as dificuldades, a partir dela a gente começa a pensar nos alvos de intervenção, entendeu? E aqui, ó, nas crenças nucleares, eu coloquei assim, eu sou um fracasso, lendo o caso, né? Seria uma hipótese, por isso eu até botei interrogação. E aí, conversando com o João, eu faria alguma técnica para poder verificar se essa crença ela faz sentido, essa crença nuclear, de que se ele se vê ou não como um fracasso em determinadas situações. Então, o diagrama de conceitualização cognitiva, a gente coloca basicamente essas informações. E aí, assim como existe o diagrama para as dificuldades, também existe o diagrama para os pontos fortes. Então, da mesma forma que a gente coloca as crenças nucleares desadaptativas aqui, nós também colocamos no diagrama de pontos fortes as crenças nucleares adaptativas. Também as estratégias de enfrentamento que ajudam João e as crenças intermediárias também, dentro desses pontos fortes que João tem. Deixa eu ver se ele mandou coisa. Vou ler a pergunta da Lina. Também poderia ser uma crença intermediária. Se me virem em crise, vão me julgar. Sim, porque se a gente colocasse no formato de pressuposto, ia ser: se me virem em crise, então vão me julgar. Então, realmente, pode ser um pressuposto dele. Que está ligado com a estratégia de enfrentamento que ele utiliza, que seria a evitação. Exatamente. E aqui, ó, coloquei os níveis que eu mostrei para vocês antes. Aqui, ó, nível 1. Quais são as ligações entre os pensamentos, emoções e comportamentos de João? O nível 2. O que desencadeia e mantém as dificuldades atuais de João? Então, o que mantém, a gente já consegue ver aqui, ó. As estratégias compensatórias que ele utiliza estão mantendo o problema, porque ele está evitando. E a longo prazo, isso não está resolvendo o problema, só está mantendo, só está piorando. E o nível 3 é como os padrões cognitivos e comportamentais se desenvolveram ao longo da vida de João. Então, aqui a gente não tem informações tão detalhadas, mas os dados da infância, por exemplo, podem ser uma das fontes para a gente obter essas informações. Não só da infância, tá, gente? Ao longo da vida no geral mesmo. Aqui já foi. A palavra é subjetividade. Agora eu quero perguntar para vocês. Tá meio óbvio essa pergunta. Mas eu quero saber o que vocês acham disso. E por que conceitualizar cada caso significa considerar a subjetividade? Vocês poderiam responder essa? Assim, não tem certo e errado não, tá, gente? Vocês podem falar, vocês pensam mesmo. Que a gente vai observar temas, por exemplo, você deu a situação da criança que sofreu bullying, uma situação vexatória na escola. Suponhamos que ela seja uma criança gorda, mas suponhamos que em casa ela tenha um ambiente gorda no sentido mesmo, né? Tipo assim, natural, né? Ser gordo não é um defeito, mas no sentido de, suponhamos que em casa ela tem uma educação de alto amor, que os pais dela ensinem ela sobre se amar como e etc. e tudo mais. Então, acho que a ideia dessa questão da subjetividade, da individualidade é muito ou suponhamos que seja o contrário, então, e ela cresça, se torne uma adulta e não goste muito do corpo que tem, né? Cresça, seja uma adulta, uma mulher gorda, por exemplo. Eu acho que é muito de entender como que essas dificuldades, dores, problemas e crenças foram construídas a partir da história dessa pessoa, né? O que ela teve acesso ou não, o que ela ouviu ou não, e como ela se relaciona com as próprias identidades, né? Sociais e tal. Então, é um assunto que permeia e que atravessa vários homens, mulheres, pessoas de modo geral, mas que não necessariamente vai ter vai marcar da mesma forma, né? Não necessariamente vai ser uma questão. Nem toda pessoa gorda tem uma questão, por exemplo, com o seu corpo. Nem toda mulher ou homem ou pessoa gorda tem uma questão com o seu peso. Então, isso vai depender muito
do que ela conseguiu até agora, né? Enfim, acho que é considerar a individualidade, os contextos enfim, a história individual. Sim, exatamente. Muito obrigada pelo apontamento. Pode falar, Aline. Eu tô seguindo aqui a ordem da fila, aí depois eu leio o chat certinho. Pode falar, Aline. Em concordância também com o que eu vi que o Thor até botou aí no chat, né? Ele colocou que cada conceitualização vai ser única para cada paciente. De fato, né? A conceitualizar é considerar subjetividade, porque cada conceitualização vai ser única, né? Vai ser a gente mapeando ali, de certa forma, aquele paciente, considerando a forma de pensar e a forma de funcionar daquele paciente em específico. Então, considerar ele realmente como um indivíduo, quebrando todos os preconceitos, né, de que a TCC não considera subjetividade, porque é uma das bases para a gente, a conceitualização, né, e ela vai falar basicamente sobre isso. Eu tenho a teoria, gente, de que as pessoas acham que a TCC não considera subjetividade, porque, sei lá, as pessoas acham que a TCC é muito estruturada, muito mecânica, mas as pessoas esquecem que a estrutura e outras questões que também são estruturadas, não necessariamente em relação à estrutura da sessão, no caso. Mas pela TCC ser mais estruturada, eu acho que as pessoas entendem isso como se fosse uma regra. Não, tem que seguir isso aqui dessa forma certinho. E não entendem que a TCC, essa estrutura, é uma diretriz, é um modo de a gente seguir. E que não necessariamente vai ser tão rígido assim. É um norte, porém, a gente pode flexibilizar e deve flexibilizar. Porque como a gente sabe, cada pessoa é de um jeito, então a gente sempre tem que levar isso em consideração. Então, eu acho que as pessoas ficam muito no 880. É TCC estruturada, então a pessoa é rígida, ela tem que seguir essa estrutura de qualquer jeito. E esquece que a estrutura é uma diretriz e a gente flexibiliza de acordo com o que é pertinente naquele caso, sabe? Então tem essa teoria, gente. Eu acho que a gente também tem as pessoas, de modo geral, tem o flerte com o mítico, com essa questão dos mentalismos, né, de forma geral também. Então, tipo, como a TCC é compreensível, o paciente consegue se entender cognitivamente, enfim, meio que ele é convocado para uma responsabilidade maior, né? E aí, sei lá, abordagens mentalistas, outras explicações mentalistas cotidianas meio que tiram da pessoa essa responsabilidade. Então, eu sou assim porque é do meu signo, eu sou assim porque é uma estrutura inconsciente, tarará, tarará, e a pessoa não consegue se entender. E eu acho que a gente tem um flerte muito grande, assim, com explicações mística, mágica, ou aquilo que é como se não se desse para se compreender totalmente. É sempre. E aí também não se tem uma responsabilidade para modificar o que se é, os próprios problemas. Eu acho que a gente adora uma explicação, tipo assim, que justifique aquilo. Uma explicação causal, né? Circular. A gente, enquanto sociedade, né? Não necessariamente as pessoas, nós, as pessoas que estão aqui. Sim, exatamente. Tem essa cultura mesmo, a gente, sabe, pensar a psicologia dessa forma, só dessa forma, né? Alguém mais tem algum apontamento em relação a isso? Ou posso seguir com o exemplo que eu quero trazer para vocês? Então, vou seguir, gente. Assim, para tentar ilustrar de uma maneira bem simples, eu até levei em consideração uma das críticas que a TCC clássica recebe. Que é assim, a TCC clássica só foca no sintoma. Então, a pessoa vem com sintoma, então é só o sintoma ali, não tem pessoa, é só sintoma. Tá, eu vou colocar alguma intervenção aqui para poder acabar com o sintoma, eliminar esse sintoma. Então, tem essa ideia, né, de que a TCC só foca no sintoma e não considera a subjetividade do sujeito. E aí, eu trouxe justamente um sintoma para a gente ilustrar como que a TCC lida com isso e que não foca só na intervenção para eliminar esse sintoma. E sim, leva justamente a subjetividade do sujeito que está experimentando esse sintoma. Então, o sintoma que eu trouxe é o ataque de pânico, né? Que é um fenômeno que acontece com a pessoa e traz muito desconforto para ela. E aí, quando a gente recebe uma pessoa com esse
sintoma, o ataque de pânico, com esse fenômeno, a gente não vai simplesmente, ataque de pânico, faz uma exposição interoceptiva, que no caso seria a pessoa se expor a sintomas que lembram o ataque de pânico, para ela ir se acostumando e acabar. A gente tem que levar outras coisas em consideração. Não é como se a TCC visse um sintoma, colocasse um curativo ali e tchau, pode ir embora. Não. A gente considera muitas coisas quando um sintoma é experimentado por determinada pessoa. E quais seriam essas coisas? Eu coloquei aqui, ó. Então, uma das coisas muito importantes é compreender como a pessoa enxerga, como ela interpreta o próprio sintoma. Então, se a pessoa tem um ataque de pânico, sei lá, vamos pensar em 2 pessoas que têm ataque de pânico. A primeira pessoa enxerga que aquilo ali vai matar ela, vai acabar com ela. E a outra pessoa enxerga que aquilo ali é uma coisa que acontece ao longo da vida dela, mas ela sabe que as consequências não são tão desastrosas assim. Apesar de trazer desconforto, aquilo ali não vai trazer as consequências que ela pensa que trará. Então, são 2 pessoas diferentes que estão experimentando um ataque de pânico, porém, elas enxergam o ataque de maneiras totalmente diferentes. Então, aí já é um ponto que traz esse aspecto mais individual de cada pessoa, o modo como ela enxerga o próprio sintoma. Aqui eu coloquei ataque de pânico, mas isso reverbera em outros sintomas também, tá, gente? É só esse exemplo pontual para vocês entenderem. E aí, a próxima coisa é se perguntar, tá, esse ataque de pânico acontece do nada ou acontece em situações específicas? Então, é um questionamento que a gente pode se fazer para compreender esse sintoma experimentado por essa pessoa. E aí, eu parti da ideia de que esse ataque de pânico veio a partir de uma situação específica. E aí eu me pergunto, tá, mas por que essa pessoa apresenta ataque de pânico nessas situações específicas? Por que essa pessoa ela tem ataque de pânico ao apresentar um trabalho? Por que essa pessoa tem ataque de pânico ao estar diante de determinado estímulo? Então, aí a gente começa a investigar, seria uma investigação mais longitudinal ao longo do tempo, tá? Será que tem alguma crença, muito provavelmente, né, gente? Será que tem alguma crença que está subjacente a esse ataque de pânico nessa situação em específico, apresentar um trabalho? Então, por exemplo, se eu estou tendo um ataque de pânico sempre que eu apresento um trabalho, eu posso ter alguma crença relacionada a apresentações de trabalho, a me expor ao público, a crenças relacionadas à avaliação negativa do outro. Então, isso é sempre levado em consideração. Então, um ataque de pânico, a gente tem que investigar todos esses aspectos para, de fato, compreender esse sintoma experimentado por essa pessoa. Outra coisa importante é como o sujeito vê as consequências de um ataque de pânico. Então, para ela, qual a pior coisa que pode acontecer no ataque, com um ataque de pânico? Qual a pior consequência que pode acontecer? O que pode acontecer, na verdade, né? Então, dependendo da pessoa, ela pode ver as consequências como desastrosas ou as consequências de uma maneira mais realista. Assim, dependendo da pessoa, né? E também isso aqui está articulado com essa aqui, ó, com um ataque é visto, né? Então, uma coisa está junto da outra. Outra coisa, o que o sujeito faz para lidar com este ataque de pânico? Então, quais são as estratégias de enfrentamento que o sujeito utiliza para lidar com esse sintoma aqui? E a estratégia de enfrentamento está muito ligada com o modo como a pessoa vê o ataque de pânico. Se eu vejo o ataque de pânico como uma coisa que vai acabar comigo, que vai me destruir, a tendência é que eu tenha as estratégias para eliminar aquilo ali de alguma forma, porque eu não quero ter aquilo, porque aquilo ali, para mim, vai me destruir. Então, a ideia é que eu vá utilizar estratégias para tentar eliminar aquilo. Então, as estratégias são articuladas com o modo como eu enxergo um ataque de pânico, no caso que é um sintoma, né? E para finalizar essa partezinha aqui, o que o sujeito aprendeu durante sua vida sobre sentir e expressar seus desconfortos. Então, aqui é muito importante também a gente levar em consideração o que a pessoa aprendeu durante sua vida sobre sentir determinados desconfortos ou até mesmo emoções mais agradáveis e expressar essas emoções. Será que a pessoa, quando está tendo um ataque, ela quer esconder aquilo porque para ela é uma coisa vergonhosa, para ela, sei lá, para ela interpreta aquilo como
algo que diz algo sobre ela, o que ela aprendeu ao longo da vida também em relação a sentir desconforto, sentir emoções desagradáveis, se ela pode fazer isso, se isso significa alguma coisa sobre ela. Então, olha só o tanto de coisa, gente, que a gente a gente leva em consideração em relação a um sintoma. A gente poderia pensar, nossa, tá com ataque de pânico? Faz tal intervenção e tchau. Não, a gente tem que considerar também os sintomas. Conceitualizar tudo isso, entende? Então, a gente sempre precisa levar em consideração a subjetividade, porque cada pessoa, mesmo que diferentes pessoas tenham o mesmo sintoma, esse sintoma ele está relacionado com a história de vida da pessoa, com crenças da pessoa em relação a esse sintoma, com crenças sobre as consequências desse sintoma, as estratégias que a pessoa utiliza. Então, é muito importante a gente sempre levar isso em consideração. Então, eu quis ilustrar a questão de considerar a subjetividade falando de um sintoma justamente por conta dessa crítica que a gente vê, né, que a TCC só pensa no sintoma e que não procura investigar mais o que há por trás, entre aspas, né, disso. Vou ler aqui o chat com vocês. Thor falou, inclusive, se você não levar isso em conta, isso quebraria a relação terapêutica e, consequentemente, todo o tratamento. Sim, porque se você vê aquilo ali só como um sintoma em si, não tem nada relacionado, a pessoa não está implicada naquele sintoma, no caso, é como se o sintoma estivesse separado da pessoa, sabe? Ah, a pessoa tá aqui, o sintoma tá aqui, eu só tô falando com o sintoma, não tô falando com a pessoa. Não tô falando a relação do sintoma com as crenças da pessoa, que é o que eu tentei ilustrar aqui. Alguém tem alguma pergunta? Porque eu já terminei, gente, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Nem lembro mais. Ah, tá. Já terminei, gente. Então, foi isso a aula de hoje. Fiquei muito feliz que vocês contribuíram, que vocês tiraram dúvidas. E esse é um assunto que eu gosto bastante, que é muito importante a gente estudar, né? Porque vocês já viram a importância de conceitualizar, né? É muito importante para a gente considerar a subjetividade, né? Que é algo que a TCC faz, ela considera a subjetividade. E agora eu abro para dúvidas, para apontamentos. Ah, que bom, Ana Carolina. Muito obrigada. Que bom que você gostou. Vocês podem falar agora. Pode falar, filho. Primeiro eu queria elogiar você e o Yuri, foram as duas pessoas que eu vi conduzindo, vocês são incríveis. Se quiserem seguir a área da academia, vão ser excelentíssimas. E uma pessoa disse no chat que eu estava te atrapalhando de dar aula, Nath. Então, se você concorda e se sentiu assim em algum momento, eu peço desculpas pelo inconveniente, não foi a minha intenção. Não, claro que não. Eu sempre abro essa interação justamente pra gente conversar, sabe? Pra não ficar só expositivo, tem que falar, tem que falar, tem que falar. Não, eu abro justamente pra gente conversar. Eu inclusive, gosto quando a gente interage. Então, não atrapalhou em nada não, tá bom? Tudo certinho. Fico feliz, mas tranquilo, mas é porque pareceu que havia um excesso. E se isso rolou, eu peço desculpas. Não. Não, tudo certinho, sem problemas. Alguém tem mais alguma dúvida, algum apontamento? Podem falar, gente. Sem timidez. Podem botar no chat também. Se não quiser ligar o microfone, a gente utiliza o chat. Tô lendo aqui os comentários. Muito obrigada, Lidiane. Que bom que vocês gostaram. Inclusive, gente, eu vou botar lá no grupo esse livro aqui, ó. Provavelmente, eu não sei se o Yuri mandou esse aqui, ó, o TCC Clássica. Mas eu vou mandar esse aqui pra você, o PDF dele. Gente, ele é muito bom. Maravilhoso, sério. Terá mais encontro, Yuri? Nem eu sei dessa resposta. Terá, né? Tem o último, que é sobre objetivos da terapia, como estabelecer objetivos com o paciente, tema super importante na clínica. Uhum. Já até fazendo propaganda aí do próximo. Inclusive, tem muitas críticas que as pessoas fazem aos terapeutas TCC, que às vezes o terapeuta não consegue estabelecer bons objetivos, como é que vai conduzindo a terapia, para onde vai. A gente vai falar sobre isso, que é um tema super importante. É verdade. Particularmente, no estágio que eu atendo, depois que eu comecei a, de fato, identificar os objetivos,
meio que a gente não fica perdido, sabe? A gente não fica tirando para tudo quanto é lado. A gente faz intervenções pensando justamente nos objetivos daquela pessoa, nos valores daquela pessoa. Então, realmente, é uma diretriz, assim, ajuda bastante. A Vitória perguntou, cheguei um pouco atrasada e não fez a lista de presença. Você poderia enviar de novo o link, Yuri? A palavra-chave é essa daqui, ó. Cadê? Essa é a palavra-chave. Mandei no grupo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no chat aqui. Então é isso, gente. Já que ninguém tem mais dúvidas, se alguém tiver dúvida, é só falar. Mas a princípio, eu tô vendo, ninguém tem mais dúvidas. Então, gostaria de agradecer a presença de todos, a participação de todos. Fiquei muito feliz com a aula de hoje. Obrigada, amiga. Certinho. Fiquei muito feliz muito reforçada por Thor. Obrigada, Thor. 1 milhão de coisinhas. Reforçada pelas pessoas. Obrigada, gente. Até o próximo encontro. No caso, sem ser essa quinta, a outra quinta.